A paz do Senhor Jesus, meus nobres irmãos, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero desejar a vocês uma ótima quarta-feira na presença do nosso Deus. Eu peço a você que é novo aqui no canal, que se inscreva, nos ajude no crescimento do canal. Também ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu like, que é muito importante para nós. E também o seu comentário aqui é indispensável. E também compartilhe logo após você terminar de assistir esse conteúdo que hoje estamos aqui entregando. E é muito importante porque nós estamos iniciando hoje mais uma série, a nova série, O que não te contaram sobre o Natal. É isso mesmo que você ouviu, o que não te contaram sobre o Natal. Você já deve estar se preparando aí para comemorar o Natal. Mas será que de fato você sabe o que é o Natal? Você sabe o significado dele, a origem dele? Então eu vou te falar aqui, mas primeiro eu quero ler Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz assim, Isaías capítulo 7 e versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, Mateus capítulo 1, versículo 23, diz que é Deus conosco. O verbo se fez carne. Oh, glória a Deus! Então, primeiro eu quero te falar o que o Natal não é, tá certo? Então, o Natal não tem nada a ver com o Papai Noel, não tem nada a ver com bengalinhas de açúcar, não tem nada a ver, com trocas de presente, ainda que isso seja agradável entre as pessoas, para se congratular, para se reunir, mas não tem nada a ver com isso. Também não tem nada a ver com banquetes festivos, regados, de bebidas, de comidas, de frutas, não tem nada a ver com isso. Se associou a isso devido à era do mercado, vendas, compras e aí vai. Então, nos próximos vídeos nós estaremos falando sobre a festa natalina. Mas primeiro eu quero falar hoje o que significa o Natal, o que é o Natal. Então, o Natal não tem nada a ver com isso. Então, não tem nada a ver com Papai Noel, banquetes festivos. Embora, para você ver como isso está tão importante, que no Japão, sendo um país budista, até lá também está se comemorando o Natal de uma forma desfreada. Mas é pecado? Eu vou falar também nessa série se é pecado ou não. Mas deixa eu prosseguir aqui o nosso raciocínio sobre o que é o Natal. O Natal, na verdade, olha só, então você comemora no dia 25. Mas deixa eu te dar um dado histórico primeiro, de onde vem a palavra Natal. A palavra Natal, ela vem do latim, tá certo? Que é natale, que significa nascimento. Então, a palavra Natal vem, tá certo? Do latim, que significa natale. Natale, que significa, desde a sua transliteração, nascimento. Os cristãos primitivos, eles não tinham nenhuma intenção de comemorar o Natal. Mas, na metade do 3º século, através do imperador Hipólito, tá certo? Imperador de Roma. Então o que ele fez? Olha só, ele escolheu o dia 2 de janeiro para comemorar, tá certo? O nascimento de Jesus. Já outros cristãos, eles não concordaram e deram outra data. Então ficou aquela discussão entre, olha só, essa discussão ela perdurou. Por quê? Hipólito, imperador de Roma, ele queria colocar dia 2 de janeiro. Porém, os cristãos escolheram outra data. Então essa discussão entre data, ela ficou se desenvolvendo de 324 a 354. Por fim, por cerca desta data, então chegaram no censo. O que eles fizeram? Então no dia 25 de dezembro, para comemorar universalmente o nascimento de Jesus. A data 25 de dezembro para celebrar o Natal foi estabelecida por quem? Pela Igreja Católica, tá certo? No 4º século já. Então, no 4º século, eles estabeleceram então esta data, 25 de dezembro, de uma forma universal. Então, eles comemoram o nascimento de Jesus, estabelecido pela própria Igreja Católica. Por quê? Com o objetivo. Qual foi o objetivo? De substituir as festas de final de ano pagãs, tá certo? Do romanismo, que se ocorriam em dezembro. Então não era somente essa festa do paganismo, então tinham várias outras festas. E dentre elas,
eu quero falar uma aqui, que até o profeta Malaquias, depois ele profetiza, e dentro da profecia de Malaquias sobre o sol da justiça, é que você vai entender melhor. Então observe bem que dentro dessa data do dia 25, né? Dentro do dia 25 de dezembro, se comemorava o quê? Se comemorava, então, o culto ao Deus Sol. Sol invicto. Então eles comemoravam. Então era de costume romano. Olha só, eu tenho aqui uma biografia para você entender melhor. Então Sol invicto em latim é Sol invictus, tá certo? Foi o Deus Sol oficial do Império Romano e posteriormente, né, um patrono de soldados também eles denominaram. Então também conhecido como o nome completo dele, então era Deus Sol Invicto. Comemoravam então no dia 25 de dezembro. Observe bem que em 25 de dezembro de 274 depois de Cristo, o imperador Aureliano, o que ele fez? Aureliano I tornou, né, então como culto oficial, olha só, então Aureliano I, que foi o imperador de Roma, então ele tornou o culto oficial em Roma, tá certo? Em 274 como culto oficial em Roma no dia 25 de dezembro. Então, quando sugeriram, então mudar a data, ou seja, trocar ela, substituir. Então nós não vamos mudar mais o dia 25 de dezembro para, tá certo, Deus Sol invicto, nós vamos mudar agora para o nascimento de Cristo. Então aí gerou conflito. Então esse conflito gerou com quem? Com os adoradores, tá certo, de Sol invicto, que eles têm como base o Mitra, que é o mitraísmo. Então era o conflito de mitraísmo com cristianismo. Então era o culto semelhante ao cristianismo. Quando o dia 25 de dezembro, olha só, foi cogitado para o nascimento de Jesus, aí o negócio pegou, tá certo? Por que pegou? Porque aí começou o conflito entre cristianismo e mitraísmo. Então essas duas, tá? A religião chamada cristianismo e a religião chamada mitraísmo dos persas. Então eles começaram, tá certo, a ter conflitos. E dentro desse conflito, então quem venceu foi Jesus. Então Jesus Cristo venceu o Sol invictus. Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz assim, Malaquias 4 e versículo 2, mas vós, os que temeis o seu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará as suas asas, e saireis e saltareis como bezerros de astrebário. Então, olha só, estrebário, né, que é bezerros pulando, todo alegre porque agora ficou solto. Então, o sol da justiça nasceu e o costume pagão foi o quê? Ele foi esquecido ao longo dos anos. Então, essa data, dia 25 de dezembro, então ela começou a ser esquecida como culto pagão e ela começou a ser lembrada como o nascimento de Jesus. Lembrando que Natal significa, no latim, natale, que traduzido é nascimento. Então eles pegaram, já que não tem uma data precisa do nascimento de Jesus, que nós vamos falar aqui no próximo vídeo de amanhã, mas vamos lá. Então em 391, olha só, então a igreja cristã, o cristianismo já tinha vencido, tá certo? Então o Deus Sol invicto, ele não tinha mais essa data, 25 de dezembro, como seu culto, como a sua comemoração, pois agora passou para o nascimento de Jesus. Então, em 391, olha só, Teodósio I, que foi o imperador romano, em 321, o que ele fez? Ele declarou, então, ilegal a prática do mitraísmo. Então, o que ele fez? E assim as suas religiões pagãs. Então o que ele fez? Ele aboliu, ele exterminou, ele falou, nós não vamos aceitar mais o mitraísmo, tá certo? Como culto original, estamos tirando ele é ilegal, vamos deixar somente o Cristo, cristianismo, o nascimento de Jesus. Então, o que é o Natal? O Natal para nós é Cristo, o Natal para nós significa nascimento de Jesus. Então você pode comemorar o Natal não só agora, você pode comemorar o Natal amanhã, você pode dizer o que é o Natal? O Natal é celebrado, é a maior celebração que o mundo pode declarar. Porque quando alguém diz eu comemoro o Natal, você está comemorando o nascimento de alguém. E esse alguém
é Deus, é Jesus, o verbo se fez carne. Olha só, João capítulo 1 e versículo 14, olha só. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Então, Jesus é Deus encarnado, Deus feito homem. Então, olha só, quem encarnou para, além de nos dar o exemplo de como devemos viver. Então, o Natal para nós é isso, o Natal para nós tá certo, Cristo, o Natal para nós. Então primeiro eu estou falando hoje sobre o que é o Natal. O Natal é Cristo. É o nascimento de Jesus de fato, tá certo? Então o verbo se fez carne, não é fictício, não é folclore, não é uma lenda, não é um mito, mas é real. O verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme o Evangelho de João 1,14. 1 João, capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, aqui já é a carta universal, não é mais o Evangelho, quando eu li. Olha só, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste mundo. Então, o Espírito de Deus deste mundo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Então, Jesus Cristo ele veio em carne. E como nós vamos comemorar? No Natal, o nascimento. Então, quando falamos de Natal, estamos declarando abertamente, tá certo? Categoricamente, de uma forma verdadeira, que o verbo se fez carne. Jesus Cristo veio em carne. E isso procede de Deus. Então, que Deus te abençoe. O que é o Natal? O Natal é Cristo. É a maior celebração que o mundo pode, tá certo, celebrar, pode festejar, é Cristo. Não podemos desvirtuar o Natal para outras festas, a não ser olhando e voltando para Cristo, pois o Natal é Cristo. Cristo é o nosso Natal. Cristo é o nosso, tá certo? Natal, pois é o nascimento, é a confirmação do nascimento. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. Então compartilhe este vídeo com seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e diga para eles. Então comemore o Natal sabendo que é o nascimento de Cristo. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo veio em carne. Deus te abençoe. A promessa de Isaías 7,14 se cumpriu. Lá em Mateus 1,23 é a concretização. Tá certo? Deus te abençoe. Deus te guarde e Deus te livre. E amanhã vamos falar sobre a data que Jesus nasceu, hein? É muito importante, não perca. Amém? Então que Deus te abençoe. Lembra-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus.